Oi, família amada, como vocês estão? Nós estamos com saudades de todos vocês. Oramos e desejamos que a gloriosa graça, a paz e o amor zeloso de Deus sejam sobre todos nós, nossas famílias e também todo o povo das nossas cidades. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Nós estamos plantando igreja lá na cidade, em Salesópolis, onde tem a nascente do rio Tietê, no estado de São Paulo. É uma alegria participar da celebração a Deus com você e vamos ter muita alegria em poder recebê-lo quando voltarmos às atividades presenciais, lá no templo da nossa congregação. Nós vamos iniciar adorando ao Senhor nesta ocasião com a música Cantarei ao meu Salvador, o hino do Inário para o Culto Cristão, HCC, de número 66, hino 66 do HCC, Cantarei ao meu Salvador. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz
agradecê-lo por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Temos muito motivo para juntos celebrarmos ao Senhor. E você? Você tem motivos para glorificá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo? Se tem algum motivo para clamar ao Senhor em oração, convido você para ir registrando aí os seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão. Após a celebração, nós vamos estar respondendo todas as mensagens e também vamos orar pelos seus pedidos. Combinado assim? Nessa ocasião, nós vamos orar durante o culto. Pai Celestial, soberano Deus, Senhor das nossas vidas, nosso Criador, te amamos, te admiramos, louvamos o teu nome, adoramos a sua pessoa. Temos muita alegria em viver debaixo do seu governo, de nos submetermos à sua palavra, à sua vontade, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Reconhecemos que somos falíveis, de natureza inclinada ao pecado, por isso suplicamos misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos lave com o sangue de Jesus, teu Filho, o nosso Salvador. Queremos declarar que nós reconhecemos que o Senhor é santo, 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 perfeito, eficaz em todas as ações, em todos os seus planos. Queremos exaltar o seu nome porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, porque o Senhor é bom o tempo todo. Colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa que está participando desse culto, Pai. Suplicamos em nome de Jesus que o Senhor nos sonde, nos esquadrinhe, que o Senhor interfira na vida de cada um de nós, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas palavras, em nossas ações e reações, em nossos relacionamentos. Suplicamos que assim o Senhor o faça, de maneiras que nós possamos ser felizes e agradarmos o seu coração, agradarmos ao Senhor, andarmos no seu caminho. Pedimos ainda que o Senhor repreenda a ação das trevas. Ó Deus, estamos passando por situações de muita tribulação por causa da pandemia. Há também muitas circunstâncias políticas que têm trazido transtornos para o povo. Suplicamos, Pai, que o Senhor faça a sua intervenção poderosa, amorosa, zelosa, glorificando o seu nome e abençoando a humanidade. Deus glorioso e soberano, toma em tuas mãos o culto que estamos prestando ao Senhor. Queremos agradar o seu coração, te adorar. Oramos assim, em nome de Cristo, clamamos ainda que o Senhor ouça os nossos pedidos, faça os milagres em favor de cada um de nós, curando os enfermos, restaurando relacionamentos, abençoando o trabalho, os estudos de cada um, abençoando-nos, ó Deus, para que possamos voltar às atividades presenciais. E ainda imploramos, Senhor, que o Senhor repreenda o mal e nos ajude, nos converta a Jesus Cristo, nos conduza no teu caminho e fale conosco a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar a música Tua Vida em Minha Vida. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. Te convido já a governar a minha vida. Que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca o contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. Te convido
palavras possam expressar o amor, que haja sempre em minha boca o contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Nós temos sim muitos motivos para louvar ao Senhor, para glorificá-lo, e Ele nos conduz, nos orienta, chama a nossa atenção para, junto com Ele, desenvolvermos um relacionamento profundo e íntimo. Por isso Ele nos revela a sua vontade na palavra dEle e nos dá o privilégio de usar a ferramenta extraordinária da oração. Então nós vamos orar mais uma vez a Deus Pai em nome de Jesus Cristo, o Filho Salvador. Eu convido minha esposa para orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença conosco. Muito obrigada pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis. E queremos, Senhor Deus, sim, que o Senhor reine em nossas vidas, os nossos pensamentos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas reações, porque precisamos do Senhor. Ó Deus eterno, somos tão falíveis, Pai querido. Precisamos da Tua ajuda, Senhor Deus, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos agradar ao Senhor e sermos bênçãos uns para os outros. Ajuda-nos, Deus, por favor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos familiares, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor interfira em nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme para a honra e glória do Teu nome. Precisamos do Senhor, Deus, por favor, haja em nós, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Adoremos ao Senhor com o hino 301 do cantor cristão, Crer e Observar. 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus
ao que Cristo manda. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos então ouvir a mensagem do Senhor, o nosso Deus, para as nossas vidas, nossas famílias, para toda a humanidade nesta ocasião. Convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo isso que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Amém. Faz sentido isso para você? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar? É com alegria, submissão ao Senhor que nós ouvimos a sua mensagem, Deus. Sabemos que quando damos atenção à mensagem do Senhor, à palavra do Senhor, quando abrimos a nossa mente, os nossos corações para te ouvir, para receber do Senhor a orientação para a nossa vida, o Senhor se alegra de nós e nos abençoa muito. Então pedimos, Pai, que o Senhor se comunique conosco de forma compreensível, simples, e nos ajude, ó Deus, a meditar na sua mensagem e a aplicar as suas orientações na nossa vida, nos nossos relacionamentos com o Senhor e com as pessoas, e nos ajude, ó Deus, a andar no seu caminho. Ó Deus, interfira de forma extraordinária nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações e reações. Opera em nós, ó Deus, faz os milagres que tanto precisamos. Nós oramos, clamando ao Senhor, no nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos pensar nesta ocasião sobre o tema: meus pensamentos estão me abençoando ou me prejudicando? Os seus pensamentos têm te abençoado ou te prejudicado? Quando a gente observa as orientações que Deus nos deu através dessa carta que Paulo escreveu ao povo de Filipos, a gente percebe que Paulo já entendia a amplitude, a abrangência da influência que os pensamentos exercem sobre a vida humana. E na nossa geração, a gente percebe que essa compreensão é ainda mais difundida. As pessoas têm se dedicado mais ainda aos estudos dos pensamentos e da influência dos pensamentos sobre as nossas vidas. Nós temos compreendido um pouco mais como os pensamentos influenciam nossos relacionamentos. Isso tem se ampliado no nosso dia a dia. Portanto, aquilo que a pessoa, aquilo que o ser humano permite que ocupe a sua mente, certamente vai, mais cedo ou mais tarde, influenciar e até mesmo determinar as emoções dela, as palavras que ela profere, as suas ações e as suas reações. Então eu te pergunto mais uma vez, seus pensamentos estão abençoando ou prejudicando você? Então eu e você precisamos observar as Escrituras, mais uma vez, e nesta ocasião, perceber como nós devemos, debaixo da orientação que o Senhor nos dá, como nós devemos viver debaixo dessa orientação para desfrutarmos da paz que Deus promete. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nos diz no final desse versículo 9 que o Deus de paz estará conosco. Mas isso é diretamente relacionado àquilo que nós nutrimos nos nossos pensamentos, porque os pensamentos influenciam, como disse, os sentimentos, influenciam as palavras,
as ações e reações influenciam os relacionamentos, as obras de nossas mãos e os tratos que a gente dispensa às pessoas. Os pensamentos sempre nos surpreendem. Sempre somos surpreendidos pelos nossos pensamentos. E a gente é invadido por sentimentos que às vezes nós até não controlamos muito bem. Por quê? Os pensamentos nos surpreendem. Somos invadidos na construção da nossa forma de pensar e às vezes falamos palavras, frases e estruturamos o relacionamento de forma equivocada, atabalhoada e prejudicamos muitos dos nossos relacionamentos. Somos invadidos nas nossas atitudes por pensamentos que às vezes nos surpreendem. Sobretudo, quando somos impactados por pensamentos maus, somos surpreendidos e levados a descontrole por causa do mal. Mas eu quero dizer para você, e eu digo para mim também, para minha família que está aqui comigo, e eu digo para a sua família, é possível vencermos o mal. No poder que há, no nome de Jesus, com a intervenção da palavra do Senhor nos nossos pensamentos. Nós podemos sim dominar e vencer cada um dos pensamentos maus. Nós podemos sim dominar e vencer, nos alimentando e cultivando bons pensamentos e as virtudes que vêm do caráter de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, conforme as virtudes que Ele mesmo nos promete. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes em tudo que vamos fazer, para que possamos dar lugar ao que é bom na nossa vida e rejeitar todo o mal. E então nós vamos vencer o mal com o bem que vem de Deus. Digo isso porque em muitas situações, em muitas circunstâncias, muitas vidas e muitas famílias têm falado uns com os outros, umas com as outras. Parece que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Deus nunca abandona a sua criação. A verdade é que as pessoas é que se afastam do Senhor, as pessoas é que se esquecem de Deus, as pessoas é que rejeitam o Senhor, as pessoas é que rejeitam a palavra de Deus, as pessoas que estão rejeitando Jesus o Salvador, as pessoas que estão rejeitando os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. A nossa geração está vendo as pessoas adorando a vários tipos de deuses que a própria humanidade tem criado. Mas isso existiu desde o início da humanidade. O homem, por ser pecador, ou seja, o ser humano homem, ser humano mulher, por sermos pecadores, muitos têm inventado religiões e praticado adoração a deuses que não existem. E há inclusive aqueles que dizem que existe um Deus sim, Deus assado, outros tipos de deuses que são deuses menores. Querido, não existe outro Deus, só existe um Deus, o Criador, o Soberano. Tudo que o homem disser contra o Deus único é falso, é mentiroso e vem do inimigo da nossa vida. Nós também temos pessoas enchendo suas mentes, seus pensamentos, seus corações, seus sentimentos, com muitas informações, conhecimentos e muitas coisas tóxicas. São trash, são coisas lixo. As pessoas estão escolhendo as coisas erradas para encher a sua mente. Elas estão escolhendo ambientes de trevas para viverem. Com a consequência, passam a viver nas trevas. As trevas passam a habitar na mente, nos pensamentos, no coração, nos sentimentos, invadem as decisões, impactam os relacionamentos, e aí vem as desgraças
e as maldições. Essas consequências, elas destroem as nossas vidas. Há pessoas que estão vivendo nas trevas, estão sendo afetadas pelo mal por escolha, porque não estão escolhendo o Deus vivo, estão rejeitando a palavra do Senhor, estão enchendo suas mentes com coisas que as afetam com o mal. Então ficam com seus pensamentos enfermos, seus sentimentos enfermos, suas emoções enfermas, seus corpos enfermos, enfermidade integral. Todo tipo de mal tem assolado as pessoas. Por quê? Porque escolheram rejeitar o Senhor. Então estão enfermas na sua vida relacional, conjugal, familiar, têm enfermidade nos estudos, no trabalho, estão enfermos também nas finanças. A enfermidade tem impactado a vida das pessoas porque escolheram encher suas mentes com coisas danosas. Sim, queridos, nós somos afetados com toda a sorte de maldição que vem das trevas quando nós rejeitamos tudo bem, tudo que é bom, que Deus tem para nos dar. As consequências de buscar aquilo que é mal vai destruindo as pessoas, destruindo as famílias, destruindo a sociedade, destruindo tudo o que Deus criou, porque as pessoas escolhem o que é mal. É importante que eu e vocês sejamos inundados do que é bom e não nos inundarmos do que é mal. Importante lembrar que podemos escolher. Você tem a escolha. Você pode rejeitar a literatura ruim, a música trash, esses lixos que só falam palavrão e depreciam as pessoas. Você pode rejeitar os ambientes das drogas, de homossexualismo. Você pode rejeitar a violência. Escolha o que é bom. Busque bons ambientes, bons relacionamentos. Busque ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Clame a Deus e o Senhor atenderá o seu clamor. Família amada, Deus, o Criador, aquele que provê todas as coisas, aquele que nos mantém vivos, aquele que nos salva, Ele escolheu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Ele não nos abandonou. Deus escolheu vir à Terra em forma humana através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele estabeleceu o plano para salvar a humanidade, para nos religarmos a Deus. E o plano é que Jesus Cristo, Filho de Deus, fosse sacrificado, como assim aconteceu. Ele foi sacrificado na cruz. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem seus perdões, tem seus pecados perdoados, é cheio da graça. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, todas as pessoas que crerem nele receberão também a ressurreição. Porque Cristo morreu e ressuscitou, todo aquele que crê nele ressuscitará. Nós podemos sim nos relacionar com Deus e devemos fazer isso. Não podemos ficar afastados do Senhor, porque do contrário, nós pereceremos no mal que destrói a humanidade. Deus está nos orientando hoje como devemos viver, para que então Deus esteja agindo em nosso favor, nos abençoando, e possamos então desfrutar da presença dEle dentro em nós e também no ambiente onde estivermos, no meio do convívio familiar, nos estudos, no trabalho, na sociedade. Isso se dá pela decisão individual de cada ser humano. Nós precisamos escolher isso. Pastor, mas quase sempre vocês falam sobre isso. Sim, essa é a verdade. E o Senhor nos relata nesta ocasião que nós, para desfrutarmos da presença dEle, precisamos encher a nossa mente, os nossos pensamentos, com aquilo que vem de Deus. Por isso ele ressalta coisas excelentes. O texto em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, está basicamente estruturando a nossa vida de maneiras que, se a gente obedecer, a gente vai ser abençoado. E essa estrutura tem 3 partes.
muito bem ligadas. Nós precisamos observar isso. E fazendo isso, nós vamos ser abençoados. Primeira parte. Cuide e alimente bem os seus pensamentos. Então, o que você está alimentando os seus pensamentos? Quais são as informações que você está lançando na sua mente? Segundo, pratique com disciplina aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu coisas boas, você vai praticar coisas boas. Se você está enchendo a sua mente com lixo, você vai ter práticas com lixo. As suas práticas serão do mal. E você vai se destruir a si mesmo. E vai destruir a sociedade onde você está inserido. Então, enchendo a nossa mente, os nossos pensamentos, com coisas boas que vêm de Deus, praticando aquilo que Deus nos orienta, vem a promessa do Senhor. Deus vai agir na nossa vida e Ele vai realizar os milagres que nós precisamos. Deus nos dará a paz. Eu gostaria de perguntar a você para nós refletirmos. Você tem algum problema com os seus pensamentos? Você tem algum pensamento negativo, pensamentos maus, pensamentos depressivos, impuros, ou aqueles devaneios que te levam a ter atitudes erradas? Segunda pergunta. Quais são as fontes que alimentam os seus pensamentos? Então, primeiro precisamos lembrar quais têm sido os nossos pensamentos diários. Sabe quando você começa a sentir vontade de se isolar, de fazer coisas erradas, você pensa coisas ruins, e você só vai buscando cada vez mais coisas que não são boas? É sobre isso que nós estamos falando hoje. As consequências sobre a sua vida, sobre a sua família, não serão boas. Nós precisamos ter bastante cuidado com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós alimentamos os nossos pensamentos através da televisão. Precisamos ter cuidado com os filmes que assistimos, ter cuidado com as séries de vídeos, de filmes que assistimos. Precisamos ter cuidado com as mensagens que lemos e meditamos vindo da internet, vindo dos grupos de WhatsApp. Precisamos ter cuidado com as literaturas de jornais, com todas as mensagens que nós estamos colhendo e lançando para dentro da nossa mente, com os noticiários. Precisamos ter cuidado com as revistas que lemos, com os livros que lemos e as músicas que ouvimos. Tudo aquilo que traz informação para a sua mente vai levar você a pensar, sentir, agir, falar e se relacionar como fruto daquilo que você inseriu na sua mente. Vigie. Vigie. Vez por outra eu vejo as pessoas lendo coisas que trazem agitação. Vez por outra eu vejo pessoas assistindo filmes que são indecorosos, pornográficos. Vez por outra vemos as pessoas assistindo filmes de violência. Os jogos, lembro também, os jogos. Tem conhecidos nossos que passam noites inteiras jogando na internet. Tem alguns que estão ganhando dinheiro e vivendo disso. Ficam noite inteira jogando na internet e dormem durante o dia. E acham que estão trabalhando. Mas elas não se relacionam com ninguém. E elas estão se autodestruindo e destruindo as pessoas com quem se relacionam. Tem problemas de coluna porque vive sentado e mal assentado o dia inteiro. Problemas de lesão por esforço repetitivo porque vive o dia inteiro naquele joystick. Nós precisamos tomar uma atitude de buscar para nós o equilíbrio saudável e observar as Escrituras. Nós precisamos substituir todo tipo de informação perniciosa, violenta, depravada, pornográfica, todo tipo de informação falsa que faz mal e nos leva à ruína. Substituir por informações que alimentem a nossa vida com aquilo que é bom e vem de Deus. Por isso o Senhor diz
vocês devem pensar em tudo que for verdadeiro. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia porque acham que isso é um livro ultrapassado, porque não atribuem à Bíblia a autoridade divina. Mas elas não se furtam, aliás, até amam ler os livros inventados pelos homens. Os romances, aqueles romances cheios de história, e as pessoas ainda pegam aquelas histórias que os homens inventam e aplicam nas suas vidas como lição de vida, enchendo suas vidas com aquilo que não é verdadeiro. Procure encher a sua vida com a verdade. E sabe quem é a verdade? É uma pessoa, é Jesus Cristo. O próprio Cristo declara sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele continua dizendo no texto, Filipenses 4, versículos 8 e 9: pense em tudo que for nobre, que tiver qualidade acima do normal. Não fique pensando nessas músicas trash, lixo, que só fala porcaria. Não fique pensando nesses livros e essas informações danosas, falsas, mentirosas. Pare de viver no mundo falso que o homem cria e você está indo atrás disso. Pense em tudo que for correto. A sociedade propõe um mundo distorcido. Aquilo que é ético, moralmente correto, saudável, bom, está sendo rejeitado. Aquilo que é antiético, incorreto, que é maldição, está sendo cobiçado. A gente vê menininhas e menininhos, rapazinhos, mocinhas e mocinhos, crescendo no meio desse lixo. Você que está ouvindo a mensagem é responsável por influenciar as pessoas com aquilo que é correto. Então busque encher os seus pensamentos com o que é correto. Ele diz mais: encha os seus pensamentos com aquilo que é puro. Qual é a maior fonte de pureza? É o próprio Deus. É a palavra do Senhor. Então eu só vou ler a Bíblia. Não, você precisa ter a Bíblia como a primeira literatura na sua vida, a literatura de cabeceira em que você vai ler e meditar, é aquilo que vai influenciar a sua vida. As outras literaturas você pode até ler para ter conhecimento, mas não pode se influenciar por elas. O que precisa influenciar a minha vida e a sua vida, a minha família e a sua família, é a palavra do Senhor. Então ele diz mais: pense naquilo que é amável. Se os seus pensamentos não agradam ao Senhor, não são pensamentos que Deus possa vir a amar, então esses pensamentos precisam sair da sua mente. É necessário que eu e vocês pensemos naquilo que é amável. O que é amável para você? É o que é bom? É o que é puro? É o que é nobre? É o que é correto? Nós precisamos pensar naquilo que tem boa fama, não naquilo que é difamado, não naquilo que é imoral, não naquilo que é incorreto, mas sim o que tem boa fama. Precisamos pensar em algo que seja excelente e digno de louvor. Porque veja, toda ação e reação tem como início o pensamento. Nenhum ser humano fala ou age ou reage antes de pensar. Tudo começa no pensamento. Se você aspira a ser feliz, progredir, prosperar, não ir para o inferno, mas ir para o céu, ter paz, alegria, ser feliz, ter saúde integral em todas as áreas da sua vida, você precisa encher a sua mente com aquilo que é excelente e digno de louvor. Nisso precisamos pensar. Então é tempo sim de refletirmos sobre aquilo que está permeando o nosso pensamento, inundando os nossos pensamentos, aquilo que é principal no nosso pensamento.
Quais são os pensamentos que têm regido a nossa vida? Acima de tudo, eu e você precisamos buscar para alimentar os nossos pensamentos. Ler a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos buscar para alimentar os nossos pensamentos, orar ao Senhor, porque então o Espírito Santo de Deus vai alimentar a nossa mente, o nosso ser, com aquilo que é puro, excelente, de boa fama, correto, nobre e verdadeiro, aquilo que vem de Deus. Talvez você tenha dificuldade, como eu também já tive dificuldade no início da minha vida, da minha caminhada com Jesus. Mas quando a gente pede ajuda a Deus em nome de Jesus, o Senhor age nos ajudando. Deus está pronto a nos socorrer e nos ajudar, nos conduzir no dia a dia. Ele quer que a gente caminhe com Jesus, viva o dia a dia com Jesus, busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, enchendo a nossa mente com a palavra dEle e nos relacionando com Ele, para que Ele possa nos influenciar com aquilo que é bom. Então vamos nutrir, sentir, nos emocionar com coisas boas. Nossas palavras terão como fonte o rio de água viva e não a maldição. Nós vamos falar aquilo que abençoa, que edifica, que ajuda. Nossas ações serão boas, nossos relacionamentos serão saudáveis. Nós vamos acolher, abençoar, cuidar bem das pessoas. Então eu e vocês precisamos pedir a Deus para direcionar os nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente, para que tudo aquilo que é bom e puro venha a governar a nossa vida. Amém. Essa decisão de pedir ajuda a Deus, ela deve ser repetida todos os dias. Acordou? Primeira oração. Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu peço que o Senhor assuma o governo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, dos meus relacionamentos, das ações, das reações, das obras das minhas mãos. Aí você vem agradecendo e por aí vai. Mas você precisa se colocar diante do Senhor para que o Espírito de Deus reine e governe a sua vida. Há de ser com disciplina, porque afinal todos os dias serão regados de novas informações. E essas informações vão nos surpreender. Nossos pensamentos serão surpreendidos com novidades que ainda não conhecemos, mas é necessário que também nos surpreendamos com a novidade de vida que vem do Senhor, porque o Senhor renova suas misericórdias em nosso favor todas as manhãs. E Ele quer nos revelar coisas novas e grandiosas que ainda não conhecemos. Por isso precisamos clamar ao Senhor que faça isso. Então Ele repreenderá os pensamentos maus. Por favor, Senhor. Então nós vamos buscar a ajuda de Deus. Como? Lendo a palavra. Porque a palavra de Deus é toda poderosa. Afinal, Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Ele enviou a sua palavra e essa palavra tornou-se carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. E pela palavra Ele criou você e cada familiar seu. Pela palavra Ele nos salva. Pela palavra Ele faz crescer em nós a nossa fé em Jesus Cristo. E pela palavra Ele garante as promessas que Ele mesmo fez para nos abençoar. Glória a Deus. Ele vai nos capacitando a buscá-lo na palavra e nas orações. E nós vamos desfrutar de tudo que é bom, puro, perfeito, excelente, de boa fama, porque Ele está pronto a nos dar isso. Amados de Deus, Deus te dará paz. A paz que excede o entendimento humano. Deus vai te ajudar. E a outra parte da nossa missão, além de buscar ao Senhor e pensar no que é bom, sentir o que é bom, falar o que é bom, é praticar o que nós aprendemos de bom, praticar o que recebemos de bom, praticar o que ouvimos e lemos de bom. Então essas partes precisam ser obedecidas. E aí nós vamos agora observar o que o texto nos diz no versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viveram,
ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Precisa ficar bem claro que não é suficiente ouvir, ler e meditar a palavra de Deus, ou conhecê-la muito bem. É fundamental depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nas orientações que Deus nos dá na sua palavra e colocar em prática as orientações de Deus. Não basta sermos um estudioso, não basta sermos estudiosos, não basta conhecermos a palavra, nós precisamos viver esse conhecimento que nos é oferecido. Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendi. Então eu convido você a fazer uma breve reflexão. Você tem praticado aquilo que Deus te orienta? Se você tem praticado o que Deus te orienta, nós temos certeza, e você pode testemunhar aí onde você está, que você tem sido muito feliz, tem vivido alegre e na paz do Senhor. Mas se você não tem praticado as orientações de Deus, é porque você está em desobediência, em rebeldia, em insubmissão. Com certeza você está aflito, não tem paz e não tem alegria. Está passando por tribulação, porque escolheu não buscar ao Senhor. Seus pensamentos não estão cheios da palavra de Deus. Você não tem buscado ao Senhor em oração diariamente sem cessar. É comum e muito fácil ouvir uma mensagem e depois esquecer o que o mensageiro disse. É também muito comum e fácil a gente ler a Bíblia, não avaliar o quanto vivemos de maneira diferente daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Lemos, damos por missão cumprida, como se fosse uma mandinga, como se fosse uma ferramenta para nos abençoar. Eu carrego aqui um textinho bíblico comigo e todo o tempo que eu posso eu dou uma lidazinha. É importante que eu e vocês leiamos a Bíblia e pratiquemos. Por isso digo, é muito comum ler a Bíblia e não fazer nada com o que aprendemos. É muito comum e fácil discutir o conteúdo e o significado de um texto e de uma mensagem e não colocar esse aprendizado em prática, esse ensinamento benéfico que nós recebemos. Diante dessa realidade que muitos têm vivido, nós somos desafiados a obedecermos ao Senhor nessa ocasião. Obedecermos às palavras de Deus, obedecermos ao Todo-Poderoso, ao Criador. E Ele hoje nos questiona. Os seus pensamentos estão te abençoando ou te prejudicando? O que você tem permitido que entre na sua mente? Qual é a fonte que você tem buscado para alimentar a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos? Deus revela nos versículos anteriores do capítulo 4, os versículos de 1 a 7, que nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos com as pessoas. Nós não devemos ficar ansiosos ou excessivamente preocupados por coisa alguma. Mas nós devemos sim orar a Deus em nome de Jesus e pedir ao Senhor todas as coisas para nossas vidas. Sobretudo, que Deus encha os nossos pensamentos, a nossa mente, com a palavra dEle, com o poder dEle, com a graça dEle. Que Ele assuma o governo do nosso ser. E então Ele promete: a paz de Deus, que excede o entendimento humano, será sobre a vida de vocês, sobre os seus pensamentos.
através de Jesus Cristo. Portanto, amada família, enchendo os nossos pensamentos com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é puro, verdadeiro, ou seja, com aquilo que vem de Deus, nós vamos alimentar os nossos sentimentos, alimentar as nossas emoções. Com nossos pensamentos e sentimentos bem alimentados, tudo o que fazemos será influenciado pelas coisas boas que Deus nos dá. Então as obras de nossas mãos serão benéficas, nossos relacionamentos serão edificantes, serão abençoados e abençoadores. E nós teremos as boas virtudes de Deus sobre nós. Nós teremos o Espírito Santo nos dando amor, alegria, paz, bondade, fé, benignidade. Ele nos dará paciência, Ele será conosco, nos ajudará a sermos mansos e o Espírito de Deus nos dominará, nos dará o domínio próprio. Eu e vocês precisamos encher os nossos pensamentos com o Senhor. E é na presença de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, que nós seremos felizes. Eu e vocês precisamos fazer análise da nossa vida. O que você tem alimentado os seus pensamentos? Precisamos ler a palavra do Senhor todo o tempo, todos os dias, e orar sem cessar. Nós precisamos sim estudar os conhecimentos do mundo, dessa terra. Nós precisamos também ser habilitados para as coisas de trabalho, relacionada ao trabalho, relacionada às coisas técnicas, humanas, biomédicas, tecnológicas e demais áreas. Mas, em primeiro lugar, precisamos buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas Deus nos dará. Amém. Hoje, o Senhor quer transformar a nossa vida. Então nós precisamos orar ao Senhor, clamando que Ele conduza os nossos pensamentos, nos ajude a buscar nele o que é bom e clamarmos que Ele nos conduza para vivermos e praticarmos aquilo que Ele nos ensina. E então o Deus da paz será conosco. Você quer tomar essa decisão hoje? Seguir Jesus, andar com Jesus e viver tudo de bom que Deus tem para você? Vamos orar? Bondoso Deus, soberano Pai Celestial, nós precisamos que o Senhor conduza os nossos pensamentos. Amém. Precisamos que o Senhor nos ajude a ler a sua palavra, meditar na sua palavra e praticar o que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Amém. Nós não queremos que os nossos pensamentos nos prejudiquem, nem prejudiquem a outros. Nós precisamos que os nossos pensamentos sejam conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Então, Deus, em nome de Jesus, faz isso na vida de todos nós que estamos participando da sua celebração, do culto ao Senhor. Converte, ó Deus, nossas vidas, Amém. os nossos maus caminhos, Amém. nossos pensamentos, dos nossos maus pensamentos. Por favor. Ajuda-nos a buscar ao Senhor o caminho bom, o caminho excelente, o caminho perfeito. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, para que busquemos na sua palavra e oremos sem cessar, para que vivamos aquilo que é bom, perfeito, agradável, excelente, puro, que tenha boa fama. Amém. Ó Deus, influencia a vida de cada um de nós. Por favor. Repreende as trevas e tudo mal. Amém. E nos conduza no caminho com Cristo. O caminho da salvação, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da fé, da mansidão, da paciência e do domínio do Teu Espírito. Opera isso nas nossas vidas. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque queremos que o Senhor nos transforme. Amém. 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 Glórias a Deus. Nós vamos cantar a música Salmo 19. Esse é o nome da música. Salmo 19. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti.
Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, a Igreja do Senhor em Salesópolis e em todas as igrejas na face do planeta, hoje e por todo sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe você, sua vida, seus sonhos, seus projetos, as obras de suas mãos, seus relacionamentos. Tudo que você fizer seja regado pela graça do Senhor, pela influência do Espírito de Deus. Busque encher os seus pensamentos com o que é bom, perfeito, agradável, com o que tem boa fama, aquilo que vem do Senhor. Boa semana com Jesus. A paz do Senhor a todos.